Oi, gente, tudo bem? De qualquer maneira, somos abençoados. Como eu já fui muito abençoado em minha vida, eu penso também que você já foi abençoada, você já foi abençoado. De alguma maneira, a bênção chegou até você e a bênção do Senhor, ela é incessante. A bênção do Senhor, ela não para. Tem pessoas, nesse instante que você está vendo este vídeo, que você está ouvindo esse áudio, né, e vídeo, que milhões e milhões de pessoas estão sendo abençoados. Jamais podemos ver o que está acontecendo na vida de todos os seres humanos. Posso dizer que todos são abençoados, sem exceção, todos são abençoados. Eu trouxe uma reflexão hoje e intitulei como recompensados. Recompensados. E fica baseado em Provérbio 11, 25, que diz assim: a alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. É importante eu repetir esse texto, porque esse texto ele já se explica por si só. A alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Neste texto lido, de qualquer maneira, você é abençoado, tanto na generosidade, como também no plantio, no cuidado, quando você rega aquilo que você plantou, você vai receber em troca aquilo que você fez. Uma certa ocasião, eu fui visitar uma senhora que estava muito enferma, muito doente. Não posso dizer a vocês que estava em estágio terminal, mas a enfermidade dela era uma enfermidade bem séria. E quando o rumor saiu no ambiente onde eu estava, foi tocado em meu coração a fazer visita a esta senhora. E eu fui até a casa dela. Quando eu cheguei na casa dela, um parente dela me recebeu. E aí me levou até o quarto e deixou eu sozinho com a senhora no quarto. E perguntei a ela se estava tudo bem, e bastou esta palavra: está tudo bem com a senhora? Eu sabia que não, mas nós usamos esse método sempre, em todas as situações. Aí eu perguntei a ela: está tudo bem? Em conversa, né? Aí ela começou a esmiuçar a palavra. Gente, começou a sair pérolas da boca daquela senhora, do coração daquela senhora. E eu não tinha o que falar. Eu me calei, fiquei ouvindo todo o tempo, tudo que esta senhora tinha para falar. E ela foi falando só de coisas maravilhosas, sobre o poder, sobre a magnitude de Deus, sobre o que Cristo era na vida dela, sobre o tipo de relacionamento que ela tinha com Deus. Esta mulher conversou e perguntou a mim se ela podia orar antes de eu começar a falar. Eu falei para ela: a senhora fica à vontade.
E ali, engraçado que eu era o que estava visitando, mas era como se eu fosse um visitado. E deixei, ela orou. E assim, a oração dela encheu tanto aquele lugar que não se podia conter a glória de Deus. Ela falou de tudo, menos da própria saúde dela. Ela não falou em momento nenhum que estava debilitada e estava à beira da morte. Enfim, o mais incrível que eu fui para abençoar esta senhora, mas essa senhora já era abençoada e ela passou a bênção dela para mim. Imagina que eu fui falar para ela, eu tinha ido falar para ela, no caso, das promessas de Deus na vida dela. Olha só o que eu ia falar, das promessas de Deus na vida daquela senhora, já que ela estava com a enfermidade muito séria. Então, eu ia expor as promessas que Deus tinha na vida dela. Olha, o que eu ouvi dela era a respeito do doador do poder, Cristo. Eu fui para falar das promessas e todo o tempo que ela falou comigo, ela falou a respeito do doador do poder, que é Cristo. Ela já tinha as promessas na vida dela. Essa senhora já estava preparada. Tanto ela se preparou para a vida, como ela estava preparada para morrer também. Ela estava preparada para aquele momento de sofrimento, aquele momento de dificuldade. É como o apóstolo Paulo falou em Gálatas 2:20, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Esta mulher podia falar, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ali foi completada a bênção que esta senhora tinha para a minha vida, porque eu fui para abençoar, fui para falar das promessas e ela mostrou para mim sobre o dono do poder doador, que é Cristo. Quantas vezes você pode ser um abençoador e ser abençoado? Basta você se dispor, você ter disponibilidade para fazer algo por alguém, porque pode ser que a recompensa vai chegar até você. Quem rega será regado. Imagina que eu fui para regar, para jogar água. Se tivesse algum fogo, eu ia apagar o fogo. Mas não, ela veio com algo mais importante para mim. E eu saí dali tomando posse de tudo aquilo que ela falou para a minha vida. Eu penso que qualquer um pode ser um visitador. Você pode ser abençoador. Você pode ser um regador. Vá regar alguém. Vá cuidar de alguém. Coloque em seu coração. Vá agora. Se não der para ir agora, vai depois. Mas vai. Rega alguém, porque você também será regado. Você receberá em troco aquilo que você faz também, para o bem. Porque é normal a gente falar que o que a gente semeia, a gente colhe. Mas só falamos isso quando olhamos as coisas do lado do mal ou por uma questão de vingança. Aí nós falamos, quem semeia vai colher. Não, aqui quem Provérbio está dizendo,
Se você regar, você será regado. Então vá, porque isso não é uma coisa de uma só pessoa. Você e eu podemos fazer isso. E se você quer ser abençoado, procura regar, porque você vai ser regado, você vai receber como eu recebi. Eu vim para casa sem palavras. Eu não tive nem como orar por ela no final. Eu orei por mim mesmo. Eu agradeci a Deus pelo que o Senhor fez naquele lugar. Eu fui visitar um doente e quem foi curado foi eu. Porque aquela mulher já tinha uma vida com Cristo. Ela estava preparada para tudo já. Gente, nós precisamos desse preparo. E para esse preparo iniciar, nós precisamos de começar. E como começar? É regando. Como a palavra diz, a alma generosa prosperará. E o que regar também será regado. Então, seja generoso para você prosperar e regue alguém, procure alguém, abençoe alguém para você também ser abençoado. Quero encerrar essa reflexão com um texto bíblico que eu acho esse texto bem profundo. Na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, do 25 a 39. É um texto extenso, mas muito interessante. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos como havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor a ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados,
nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa firmeza Paulo nos deu. Nada pode nos separar. Foi isso que essa mulher me deu. Ela pregou para mim a respeito do doador do poder. Eu fui para falar da promessa de Deus e ela pregou para mim do doador do poder. Eu fui recompensado. Você pode ser recompensado. Você pode ser recompensada. Basta você colocar a mão à obra, regar e espera que você será regado. Que Deus nos abençoe.